Celina, Margarete, amigos queridos, eu queria aproveitar e mais uma vez agradecer a vocês todos essa oportunidade, dando sequência a este chamado curso de ciência espírita, que nós possamos aproveitar esses conteúdos que vamos apresentando nos próximos minutos, que tenhamos a oportunidade de interagirmos um pouquinho. E hoje, especialmente, né, nesta quarta oportunidade, nós vamos tratar de algumas coisas que são da ciência espírita, mas elas não são tão, vamos dizer assim, tão bem conhecidas, né? Mas por julgá-las assim muito importantes, que o movimento espírita as conheça, nós então fizemos esta opção na programação e vamos abordar isto não com profundidade, porque cada um desses itens ele mereceria um estudo como que à parte, mas vamos pelo menos trabalhar um pouco essas questões para despertar em nós mesmos uma certa motivação e também um pouco a chance de nós nos situarmos em relação a essas temáticas. Então, vendo o que nós já tínhamos trabalhado, né, nos estudos anteriores, eu lembro que nem tudo que nós tínhamos desejado abordar naquelas ocasiões, nós conseguimos por causa da exiguidade do tempo. Mas hoje a nossa ideia é de nós, seguindo aquele roteiro que nós já tínhamos, trabalharmos um pouquinho 4 itens. Um deles a apometria, um outro a chamada corrente magnética, um terceiro elemento de muito valor nas reuniões mediúnicas, a ideoplastia e, claro, aquele item que é o mais conhecido de todos, que é o diálogo fraterno, né? As oportunidades de esclarecimento direto através do diálogo em relação aos espíritos, especialmente, claro, os espíritos necessitados, sejam eles trazidos de maneira avulsa por uma decisão dos espíritos que dirigem o trabalho, seja porque são aqueles espíritos que, quando nós vamos ajudar num determinado caso de um paciente qualquer ou de um contexto coletivo, são eles que serão trazidos de alguma maneira para receberem como que uma atenção direta, né? Então, nós vamos começar hoje, se vocês me permitem, trabalhando a ideia da apometria. E só apenas gostaria de voltar um pouquinho atrás, quando nós, então, como espíritas, lidando, conversando, trabalhando na seara espírita cristã, nós já vimos, né, diversas modalidades de encontros nas casas espíritas com os médiuns, com objetivos diferentes. Então, aqui nós temos uma pequena lista para que cada um de nós nos situemos bem. Então, todo mundo se recorda da ideia das reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, que, de certa maneira, é a primeira etapa. É uma etapa básica que pode durar 1 ano, 2 ou 3, né? Em que um grupo de pessoas que tenham já como que indícios de mediunidade ostensiva ou já tenham mesmo alguma vivência, estão estudando elementos básicos, mas já estão interagindo com o mundo espiritual e, através destes médiuns em desenvolvimento, espíritos necessitados de uma condição mais simples,
de necessidades mais básicas, eles são colocados ao lado dos médiuns, e esses médiuns vão recebê-los, especialmente pela psicofonia, mas não apenas, porque também serão vistos pela vidência, eventualmente teríamos como que manifestações psicográficas, mas, sobretudo, cabe nesse departamento, né, a ideia da psicofonia de um modo geral. Uma reunião já com um grupo um pouco mais experimentado e com uma base doutrinária melhor e maior, né, por dedicação regular dos seus integrantes, nós chamamos de reuniões de assistência aos desencarnados. E um grupo pode permanecer nesta como que categoria de trabalho sempre muito proveitosa por muitos anos, ou talvez até por toda uma experiência de décadas daquele grupo naquelas reuniões. Mas quando o tempo passa e a espiritualidade percebe que o grupo agora já possui um conhecimento doutrinário mais sólido, né? Eles começam a trazer espíritos de uma condição, vamos dizer assim, de uma certa resistência, de uma certa rebeldia, espíritos com dificuldades maiores, que vão exigir da equipe uma experiência, um estudo, para que se possa cuidar deles com êxito. Porque qualquer reunião mediúnica não basta recebermos espíritos, espíritos comunicarem-se através de médiuns. É preciso que esse todo seja de tal maneira capacitado e a competência seja tal que eles que vão sendo trazidos ou buscados, eles recebam o devido auxílio para que o proveito seja o melhor possível. Alguns gostam da expressão desobsessão especial, ou seja, agora o padrão dos espíritos é de espíritos mais endurecidos ainda. E os dirigentes, os médiuns de apoio, os médiuns de mediunidade ostensiva, eles sabem lidar com aspectos que talvez no nível anterior, não soubessem. Então, há sempre uma ideia de escalonamento, uma ideia de gradação. E tudo isso é bom, tudo isso é benéfico, tudo isto é válido, tudo isto é proveitoso de um modo geral, não é? Uma outra expressão que nós vamos ver um pouquinho hoje é a corrente magnética, outra que vamos logo a seguir buscar trabalhar é a apometria, e eu coloco aqui no último item a ideia: todas são úteis e importantes. E eu também lembro com os amigos, é tarefa dos espíritas e do movimento espírita. Porque se nós pensarmos bem, as religiões outras, de um modo geral, com algumas belas exceções, não há uma pretensão, não é, de se envolver com o mundo espiritual tão diretamente como na doutrina espírita, até porque ela nos foi entregando ferramentas e estudos e, ao mesmo tempo, oportunizando a experiência de estarmos lidando diretamente com os desencarnados. E como a Terra é um mundo que é um grande hospital, já vimos isto, ou é uma escola, um educandário de ensino muito ainda básico, né? E nós também, todos conhecem a ideia de que se existe, por exemplo, quase 8 bilhões de encarnados humanos, existem quase 12 bilhões de desencarnados na Terra. E as dificuldades que nós temos no mundo material são iguais.
no sentido de uma carência absoluta de luz, de entendimento, de evolução do outro lado da vida. E a humanidade vem vivendo esses milênios todos com muito pouco entendimento sobre isto e com muito pouca dedicação de encarnados, e vamos ver por que essa dedicação é tão importante, em relação ao sofrimento que há do outro lado da vida. Então, desde Allan Kardec, desde a doutrina espírita, desde a ideia dela como Consolador Prometido, nós agora estamos, há mais de um século e meio, a partir do 18 de abril de 1857, em condições operacionais de fazermos algo que é muito valioso para o nosso mundo de um modo geral, para a vida daqueles que vivem num mundo que é como que desconhecido para a grande maioria. E, ao mesmo tempo, é um mundo extremamente relevante. Nós agora estamos aqui, né? Daqui a pouco voltaremos para lá, os de lá virão de volta, somos os mesmos, com as mesmas necessidades evolutivas. Portanto, a reunião mediúnica ela é, vamos dizer, o grande laboratório que a espiritualidade superior nos oferece para uma forma de prestação de amor e caridade, para que o mundo seja melhor. E o mundo precisa ser melhor também a partir de todos os investimentos de amor para aqueles que estão desencarnados. Nós já devíamos ter despertado para isto. Nós estamos numa retaguarda. Então, porque nós perdemos muito tempo distraídos pelas ilusões da matéria, agora, não que tenhamos que correr, mas nós temos que acelerar o passo. Porque o sofrimento que há do outro lado é muito semelhante do que temos do nosso lado agora e está como que numa verdadeira súplica de amor para que todos aqueles que tenham umas noções simples possam encontrar tempo, energia, interesse pessoal para um esforço de transformação, de resgate, de multiplicação do amor fraterno universal a bem deles. Porque, do contrário, eles vão continuar, não é? No fundo, nós, não é? Demorando-se ainda numa verdadeira estagnação por mais, sabe lá, quantos milênios. Então, quando nós fizemos a listinha aqui, né, pode ser até que um item ou outro eu tenha deixado de fora, mas a ideia qual é? Convite aos espíritas no sentido do estudo, da abertura das perspectivas de trabalho. Então, vamos adiante um pouquinho. Então, eu gostaria de lembrar, nós não vamos poder aprofundar, porque vamos ver relativamente algo para uma primeira motivação. Mas aconteceu em 1963, em Buenos Aires, Argentina, um segundo Congresso Espírita Pan-Americano, e este pesquisador, chamado Luiz Rodrigues, argentino, não é? Ele apresenta uma tese, não é? Em que ele utiliza, aliás, um nome diferente, chamado hipnometria. E eu tenho essa tese comigo, muitas pessoas têm, não é? Esse opúsculo original que ele distribuiu naquela altura. Muito bem, ele então vai trabalhar a questão do desdobramento. Então, fazendo um parênteses, nós como espíritas aprendemos que o ser humano encarnado, ele na verdade, ele é uma alma e ele tem um corpo físico. E no meio destes dois, ou funcionando como um elemento fundamental de entrelaçamento, o perispírito. Então, a subdivisão básica para nós espíritas sobre a realidade do encarnado é uma divisão trina ou trinária.
alma, perispírito e corpo. Mas existem outros meandros aí que Allan Kardec não teve tempo, nem era o objetivo dele ressaltar. Não é? E aí vem André Luiz, fora alguns outros pensadores orientais, mas André Luiz já começa a trabalhar conosco, não é? Levando adiante a revelação espírita, trabalhando a ideia de corpo astral, de corpo mental, de corpo causal. Só essa temática, perispírito, nós vamos, no último encontro, que vai ser em dezembro, trabalharmos um pouquinho. E essa subdivisão, mental superior, astral, corpo etérico, átmico e búdico, isso vai ter um certo valor para nós, mas vamos deixar para depois, porque tudo isto tem a ver com aquele primeiro item que Luiz Rodrigues trouxe, que é a ideia de valorizar os desdobramentos de pacientes, de médiums trabalhando, de dirigentes trabalhando com os médiums. Então, há aí, não é, uma ciência simples, mas ela tem, vamos dizer, na sua base, o conhecimento espírita. E Luiz Rodrigues vai trabalhar com coisas que ele entendeu de valorizar, no meio a toda uma abordagem para ajudar os doentes. Então, ele é quem introduz a questão dos pulsos de energia. Também ele usa a ideia da contagem, não é? E trabalha e sugere a valorização da ação mental dos dirigentes encarnados, mas de quaisquer outros que estejam funcionando no meio do contexto. E trabalhou muito a ideia da vontade, a valorização do poder criador da mente humana, mesmo para espíritos imperfeitos como nós, né? Pela boa utilização de algo que é divino nos filhos de Deus, portanto, que é a vontade de realizar algo. Quando trabalharmos daqui a pouco sobre a ideoplastia, esse tema vai voltar. Mas é a parte. A apometria, então, começa a ser trazido para o movimento dos espiritualistas e dos espíritas em 1963, e esse amigo que hoje está desencarnado, Dr. José Lacerda de Azevedo, não é? Ele estava em Buenos Aires, ele assistiu Luiz Rodrigues, e aí ele vai para Porto Alegre, onde ele já era médico, já era espírita, estudioso da doutrina há muito tempo, e ele gostou tanto daquilo que ele foi trabalhando aquelas ideias de Luiz Rodrigues. Aonde? No Hospital Espírita de Porto Alegre, numa espécie de um centro espírita no pátio do Hospital Espírita Psiquiátrico da cidade, capital do Rio Grande do Sul. Então, ele vai trabalhar leis, técnicas, observações pessoais, e ele vai montando, ele vai criando e experimentando do campo das ideias para as questões práticas nas reuniões mediúnicas. E ele foi testando, e tudo aquilo que era exitoso, ele foi desenvolvendo cada vez mais, não é? Então, aquela instituição no hospital, HEPA, é o Hospital Espírita de Porto Alegre. E aquela casa de trabalhos mediúnicos era como um centro espírita dentro do hospital. Chamava-se a Casa do Jardim. Pois bem, a esposa do Dr. Lacerda era uma médium extraordinária, que eu conheci também, estive em casa dos dois muitas vezes, Dona Yolanda, havia Dr. Lourenço, que obviamente há ainda, e ele era um supervisor das atividades da Casa do Jardim. E havia um hospital chamado Amor e Caridade, no mundo espiritual, por sobre Porto Alegre, que dava cobertura para as atividades do Dr. Lacerda
e de vários dirigentes e inúmeros médiuns que foram como que fazendo parte das várias equipes que trabalhavam ali nos sábados pela manhã e nas terças-feiras à noite, durante diversos anos. Pois bem, seguindo adiante, aqui uma imagem do hospital. Eu estive na companhia de Dr. Lacerda e de vários colaboradores durante praticamente uma década. Então, essa imagem, né, é uma imagem que me é também assim muito querida, muito cara. Aqui, ó, o nosso querido pioneiro, né? Porque se Luiz Rodrigues deu como que o primeiro passo, né? Dr. José Lacerda de Azevedo, nascido em 1919 e desencarnado em 1997, foi o grande empreendedor desta modalidade de atividades mediúnicas a bem da saúde humana, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo, como nós vamos ver daqui a pouco. Para aqueles que não têm ideia, fica a sugestão de leitura. Então, nós vamos ver à esquerda o livro fundamental que ele escreveu, chamado Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. E é ali que, então, ele descortina, levando a todos a experiência dele de muitos anos. E eu vi esse livro nascendo. Mais adiante, um pouquinho, ele já escreve, ainda encarnado, claro, o segundo livro e último da série, que chama-se Energia e Espírito. Então, quem quiser conhecer a apometria, o ponto de partida é o livro que está à esquerda. Nós não damos um passo sequer sem o estudo apropriado desta obra. E outros aspectos também, para que o exercício da apometria leve em conta aquilo que o Dr. Lacerda escreveu, né? E ele veio para isso, de tal maneira que depois nós vamos conversar alguns detalhes curiosos, né? Então, eu gostaria de colocar dessa forma: a apometria, o que é? É um conjunto de noções e técnicas utilizadas em reuniões mediúnicas de assistência aos sofredores, enfermos ou necessitados, pessoas ou contextos coletivos, que tornam possível a dinamização dos atendimentos com uma eficiência maior e benefícios a todos os envolvidos nos dramas da obsessão. Esse parágrafo é meu, em função do que eu pude estudar, do que eu pude conhecer, de todo um período de convivência com ele e também de todo um período de exercício em reuniões mediúnicas, como dizia Kardec, reuniões mediúnicas sérias, para o melhor proveito a benefício dos doentes. Então, esse é um parágrafo que eu gosto. Por outro lado, eu queria ressaltar para os amigos, né, que a apometria é uma prática mista, anímico-mediúnica. Então, nós, de novo, nos lembramos de Kardec, quando no Livro dos Médiuns, o que ele nos ensina? Que os fenômenos psíquicos, eles podem ser fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. E os dois são importantíssimos. Então, na apometria, nós trabalhamos, não é? Por vezes, de forma anímica, de outras vezes, algo tipicamente mediúnico. Então, há uma mescla, não é? Há algo muito natural, simples e lógico de nós unirmos essas duas modalidades dos fenômenos psíquicos, como temos com Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Enfim, é uma atividade essencialmente caritativa.
exercida com absoluto desinteresse pessoal dos seus praticantes. E aqui uma singela observação. Existem inúmeras apresentações, eu diria, especialmente pela internet, de diversas apometrias. Mas apometrias, quando nós temos um adjetivo na frente do nome, em geral, nós já estamos distantes da apometria que importa conhecer e, eventualmente, praticá-la, exercê-la. Então, nesse último item, a ideia qual é? Não se pode, vamos dizer, lidar com a apometria em nenhum momento de uma maneira mercantilizada, por interesses pessoais, de qualquer natureza. Porque qualquer um que diga apometria celestial, apometria quântica, apometria isso ou aquilo, já se afastou da linha mestra. E aí a melhor possibilidade é o quê? Afaste-se. Querem conhecer a apometria? José Lacerda de Azevedo. Não que seja o único autor, mas todo cuidado é, vamos dizer, útil quando nós queremos conhecer e devemos buscar as origens. Então fica este comentário, não é? Depois conversaremos talvez um pouquinho mais no decorrer dos estudos. Então eu gostaria de lembrar com vocês, não é? Um pouquinho da minha história nessa história. Eu nasci no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu era de colo, um dia eu fui de colo, vejam só, né? E aí a minha família, meus pais, eu era o caçula, vieram para o Rio de Janeiro. Eu fiz medicina aqui, né? Residência médica, e por circunstâncias eu passei a examinar a possibilidade de voltar para Porto Alegre. Mas podia ter sido outra cidade. Mas havia uma pessoa um pouco distante da minha família, que era como que diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, o maior hospital do Rio Grande do Sul na época. E aí um primo em comum perguntou se eu gostaria de conhecer o hospital. Enfim, eu fui e o diretor me ofereceu um determinado emprego no hospital, que me pareceu bastante razoável, e então eu me preparei para me mudar. E aí, um dia, a minha mãe, dona Ruth Thyssen, recebe um telefonema de dona Ivone do Amaral Pereira, porque eles, com meu pai junto, eles eram contemporâneos entre si, né? Eram da mesma faixa etária, do mesmo movimento espírita, de uma certa liderança à época. E aí, então, a dona Ivone: Ruth, é verdade que o Sérgio vai morar em Porto Alegre? E aí ela disse assim, um pouco pesarosa, porque ela não queria que o filho se afastasse de casa, né? Como qualquer mãe. Parece que vai, eu já tinha tudo pronto, né? Enfim, parece que vai, não sei por quanto tempo, mas vai. E aí a minha mãe, depois ela pergunta assim, mas dona Ivone, ninguém sabe disto. Como é que a senhora me pergunta assim? Aí ela diz assim, olha, Ruth, doutor Bezerra está aqui e ele tem um recado para Sérgio. Ah, qual é? Aí minha mãe começou a se interessar, porque ela era super fã, não é, de doutor Bezerra também. E aí, então, ela diz, olha, ele está aqui, ele manda um recado. Anote aí, Ruth, que olha o jeitinho da entidade. Se Sérgio for morar em Porto Alegre, que ele procure José Lacerda de Azevedo.
Minha mãe não conhecia, eu muito menos. Minha mãe anotou numa folhinha de papel, me entregou, sei lá, no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, eu anotei, guardei, só tinha um nome. E aí acabou que eu mesmo me mudei, e depois de um ano, mais ou menos, para me adaptar na nova cidade, né? No sentido de condições, concurso para o Ministério da Saúde, etc., trabalhando no Hospital Nossa Senhora da Conceição, não é? Eu me lembrei que havia o recado, e aí consegui o telefone, né? E liguei para o doutor Lacerda. E aí eu me, como que, disse quem é que eu era, por que eu estava ligando, né? Meu pai, na época, era presidente da FEB, não é? Ele gostou da história, quando eu falei de doutor Bezerra e Dona Ivone, ele adorou, e me convidou para lanchar num domingo, na casa dele, de Dona Yolanda. Ficamos 5 horas conversando sobre tudo, de espiritismo, de medicina, enfim. Nos tornamos amigos e ele me convidou, então, para conhecer a Casa do Jardim no Hospital Espírita de Porto Alegre. Fui uma vez e nunca mais deixei. Fui aproveitando, conhecendo, me surpreendi muito, porque a minha formação na área mediúnica ela era muito básica, né? Por causa de meu pai e de minha mãe, dos centros que eu havia frequentado até então. E eu olhava aquilo tudo e eu falei, gente, o que é isto? E aí eu conversava com o doutor Lacerda, e conversamos muito, inúmeras vezes, porque eu anotava e tirava as dúvidas com ele. E ele sempre muito cortês, muito gentil, não é? E me tratava como um filho, até por causa da história. Ele com Dona Ivone, por exemplo, eram amigos há muito tempo. Enfim, pois bem, então eu queria recordar, não é? Como é que eu vinha conhecer a apometria. Então, eu não fui buscar, eu sinto assim, como se tivessem me levado, não é? Como que pela mão, não é? Para que eu me desse conta de algo que, se não fosse daquela forma, eu não conheceria. Pois bem, conversando com o doutor Lacerda, não é? Eu acabei, como ele conhecia muito física, e muitas vezes a conversa envolvia essa ciência mãe, que é a física, tanto a clássica como um pouquinho da física moderna, aí eu não tive opção. Não é? Não que eu quisesse ser físico, mas eu vi que eu tinha que ter elementos mais consistentes para poder me enfronhar melhor, conhecer melhor, mas mais do que isso, ser útil, trabalhar nessa seara, eu diria. E aí eu entrei para física, para graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1988, para ser mais preciso. Fiz o primeiro ano lá, medicina, ele médico, eu também já médico há algum tempo, então eu estive estudando, né, e de certa maneira participando de atividades desse contexto desde 1982 até hoje. Não é? Por quê? Porque é um conhecimento que eu digo é para sempre. E mais do que o conhecimento, uma teoria nova pode ser uma coisa assim muito assim extraordinária, mas é às vezes apenas uma nova teoria, uma bela teoria. Outra coisa é quando você aplica e tem um resultado que você enxerga a mudança para melhor em relação aos pacientes. E foi isso que me manteve estudando essa área de conhecimento até hoje. Mas eu também não posso deixar de frisar que para qualquer um que vá como que se enfronhar na apometria, fundamental, a base kardeciana. E uma das questões que traz dificuldades é quando as pessoas vão atraídas pelo nome
sem base espírita. E aí o resultado não é bom. Então, base kardeciana, doutrina espírita, as obras de André Luiz, de Emmanuel, tanto os romances como os livros de instrução, e a obra de Humberto de Campos, né? O livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, de André Luiz, e por aí vai. E, claro, é interessante, elementos básicos, simples, sobre física, né? Que pode ser até a física do 2º grau, não é? E alguma coisa sobre medicina para nós entendermos melhor o contexto de atuação. Então, eu gostaria de lembrar a ideia de que obsessão não é pouca coisa, não é? Numa humanidade tão ainda atrasada, a ideia de que temos aí o maior flagelo da humanidade. A ação invisível de desencarnados em relação a governos, atitudes pessoais, famílias, como que instituições, e especialmente em relação ao ser humano. Seja criança, jovem, seja o adulto de qualquer idade. Então, por que isto? Porque é um planeta, um orbe, ainda de provas e expiações, estagnado, num certo sentido, há muito tempo. E aí, muitos dos males médicos, todos os mais importantes em medicina, na base deles são as questões espirituais. E a apometria, junto de uma reunião mediúnica séria, pode oferecer como que mecanismos de auxílio para o melhor rendimento da reunião. Então, meus amigos, essa é uma temática para nós. Por quê? Porque nas reuniões mediúnicas mais simples, nas atividades nos centros, os médiuns estão reunidos em torno de uma mesa, não é? Começa-se com uma leitura preparatória, prece, oração inicial, e aí os espíritos vão comparecendo, não é? Trazidos pelos coordenadores da reunião e vão trazendo as suas manifestações psicofônicas, na maioria das vezes. Então, quando o dirigente tem um caderno em que ele tem 10, 15 nomes para serem ajudados, todos eles numa mesma lista, ninguém sabe que espíritos estão ligados a que casos. Então, não há controle. É bom? Claro que é. Qualquer ação de caridade, qualquer acolhimento amoroso de qualquer entidade desencarnada é um ser humano precisando de ajuda. O abraço, o diálogo amoroso, não é? A prece em benefício de, não é? A imposição de mãos e, propriamente, a transferência fluídica para o refazimento do perispírito do desencarnado, que pode estar vindo de um ambiente, de uma guerra qualquer. Tudo isso é maravilhoso. Mas existe uma outra forma de tratar, e que tem a ver com a apometria, mas não só. É você abrir, por exemplo, eu chego na reunião e digo, olha, nós vamos agora abrir para este jovenzinho com autismo severo. Aqui está um vídeo dele que a mãe me enviou. Ele tem esse nome, esta idade ou data de nascimento e reside no tal endereço. Então, a partir dali, todas as manifestações que os médiuns da equipe vão transparecer, todos têm a ver com aquela frequência vibratória, que é a frequência do caso. É a mesma ideia. Quando você tem aquele aparelhinho na mão, você quer abrir a porta do seu carro. Quando você aperta, a única porta que abre é a sua. Você pode ter um estacionamento com mais 40 automóveis. Só o seu
é que vai ter a porta aberta. Cada pessoa tem uma frequência de base, uma frequência média, que é uma aquisição histórica de qualquer um de nós, em decorrência das experiências humanas que nós tivemos ao longo dos milênios, na Terra ou até antes, em qualquer outro lugar. Então, uma característica íntima. Então, quando nós falamos que vamos abrir o caso, nós estamos nos referindo à ideia, olha, o que interessa agora é este rapazinho com o autismo severo. E aí a reunião pode durar meia hora, 45 minutos, só para aquele caso. Terminou aquele atendimento nas suas várias expressões, que nós não vamos aprofundar hoje, nós vamos para um novo caso. E, às vezes, é uma reunião de 2h30, 3 horas, numa tarde, numa manhã, numa noite. E aí, então, toda ela vai sendo dedicada a casos graves. Olha, agora é uma moça com uma leucemia e ela vai fazer agora, essa semana, um transplante de medula óssea. Mas os colegas hematologistas, eles estão muito temerários e a família pediu ajuda. Então, esse é um caso para colocar na frente. E aí nós vamos abrir esse caso. E a espiritualidade, quando nós pedimos ajuda para um caso qualquer, eles estão prontos para nos ajudar naquilo. Por isso que, de uma outra vez, ainda no curso, nós dizíamos que durante muito tempo o telefone, nós esperávamos, tilintava de lá para cá. Mas agora não. Há uma mediunidade de parceria. E aí nós podemos, como que, chamar ao telefone os benfeitores espirituais, sem nominarmos ninguém, pedindo pelo caso este ou aquele. Se nós desejamos ajudar, deixamos tudo de lado para socorrer aquele caso, a espiritualidade benfeitora sempre esteve do nosso lado, sempre aberta a mobilizar os recursos mais valiosos para o êxito daquele atendimento, pela saúde daquela pessoa. Pois bem, maior flagelo. Então, Allan Kardec, quando tratou desse tema, no livro dos médiuns, ele escreveu obsessão simples, fascinação e subjugação. Essa divisão é excelente. Dr. Lacerda simplificou e colocou simples e complexa. De tal maneira que, quando há envolvimentos envolvendo mais de uma existência, mais de um contexto, ou quando, por causa de laboratórios das trevas, existe o implante de aparelhos parasitas, microprocessados de alta tecnologia, existem estruturas no mundo espiritual que estão sendo utilizadas para que o prejuízo ainda seja maior. Vejam só. Então, a apometria também te permite cuidar das coisas de maior complexidade. Então, eu não vou me deter agora com os amigos, eu vou apenas apresentar a ideia que o Dr. Lacerda desenvolveu as leis da apometria. Então, existe lei número 1, é estudo, gente. Lei de acoplamento físico, lei de ação à distância, lei da formação dos campos de força, revitalização dos médiuns, condução de espíritos, ação dos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados, e por aí vai. Lei do ajustamento de sintonia vibratória, lei de deslocamento no espaço e no tempo, isso é uma física básica. Tudo no mundo espiritual é muito simples. Tudo que é mais verdadeiro no universo de Deus é simples. As leis mais maravilhosas da física moderna são equações muito pequeninas, como a própria equação de Einstein. Energia é igual a m de massa vezes o quadrado de c, que é a velocidade da luz no vácuo.
Entende? É uma das leis mais importantes que a ciência humana concebeu, não é? Legítima, definitiva, e ela é bem pequenininha. Então, tudo que é relevante é simples. Um dia vamos fazer um curso sobre esse tema. Lei da dissociação do espaço-tempo e por aí vai. Tudo isso está naquele livro que eu comentei. Técnicas apométricas. Existem coisas muito bonitas aqui. Dialimetria, eteriatria, foram os nomes que o Dr. Lacerda foi dando a essas técnicas que ele foi como que experimentando, refletindo, intuindo, né? Porque ele foi muito também médium de espíritos preparados. Então, por intuição, ele não era médium ostensivo. Nunca foi. Dona Yolanda, sim. Mas então ele tinha a intuição do que era preciso conhecer e estudar. Pois bem, e por último, a regra de ouro da apometria, que eu também não vou fazer a leitura. Mas qual é a ideia? Humildade e amor. A apometria é algo para ser exercido, não é? Pela ideia do Evangelho de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Qualquer um, em qualquer cidade do Brasil, presencial ou à distância, através de cursos online, que busque alguma coisa a benefício próprio, a sugestão minha é: afasta-se. Isso pode ter até palavras utilizadas em apometria, mas ferir a regra de ouro já não serve. É a mesma ideia de alguém que não conheça nada disto, não é? E exerça sua atividade mediúnica no centro espírita ou num ambiente qualquer arranjado, né? E para ajudar os outros, exija alguma recompensa, alguma retribuição. Não é espírita isto. E eu diria, no caso aqui, não é apométrico, porque não respeita a regra de ouro. Feita essa observação, eu queria partilhar com vocês alguma coisa, e eu acho que talvez um caso possa ser ilustrativo. Então, hoje, eu teria dois casos. Um deles que tem a ver com a apometria. Para dar um exemplo, como se costuma dizer de uma maneira muito simplesinha, ao vivo e a cores, do benefício da técnica, né? Então, como eu tinha colocado, desde 1982 até hoje, eu nem fiz a conta, mas são muitos anos trabalhando nessa seara, eu diria, no campo da mediunidade, a serviço da medicina. E aí, como eu já viajei para muitos lugares, vários países, cidades, por esse mundo afora, de vez em quando, então, eu recebo por WhatsApp, por e-mail, pelo telefone, pelo Messenger do Facebook, um pedido ou outro de auxílio. Vocês não fazem ideia do que existe nesse telefone celular. Não é? Na memória dele, em termos de imagens, textos, resumos, né? Vídeos e assim por diante. Então, o que acontece? Me escreve uma brasileira casada com um italiano, Fabiana. A Fabiana me escreve porque alguém deu a ela o WhatsApp, telefone celular. E aí ela vai falar do Raffaele, que ela chama de Rafa. E ela usou a expressão em italiano e eu deixei. Em português, nós chamamos uma criança autista, ou uma criança dentro do espectro do autismo. Em italiano, ela usou autístico, porque naquele idioma eu achei bonitinho e deixei. Uma criança, um filho de 9 anos. Fabiana
com o seu esposo, eles têm 3 filhos. Este realmente era uma criança com autismo. Moram em Roma. Ela me escreve dizendo que ele teve acesso por ela e pelo pai a vários tratamentos pela medicina melhor da Itália, na medida que o quadro clínico foi se delineando. E ela me escreve, tipo assim, doutor Sérgio, não vamos aguentar mais. E aí ela coloca, e eu escrevo assim, dificuldades dos pais, separação iminente, por causa do grande desafio que sempre é para a mãe, para o pai, para o casal, para os irmãos, cuidarem com a devida assistência de qualquer caso dentro de casa, de criança ou jovem com um autismo mais grave. Porque autismo é um transtorno mental. Então, ele pode ser leve, moderado ou grave. É como uma epilepsia numa criança, leve, moderado ou grave. Em medicina é sempre assim. E o caso do Rafa era grave. E ela também comenta, porque eu perguntei, mas nada comparável, alguma coisa simples quanto aos 2 irmãos, uma menina e um garotinho mais novo. E aí ela assistiu uma palestra na internet. E ela me viu falando de bons resultados, porque eu comento casos ilustrativos de uma medicina espírita, de uma medicina da alma e assim por diante. E aí ela escreve desse modo que me preocupou muito, por isso eu coloquei aqui. Estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Me socorra, por favor. O que dá uma ideia do grau de dificuldade. E aí ela também escreveu, hoje meu pensamento é ou eu ou o Rafa nessa existência. Olha que expressão mais perturbadora, mais difícil, né? E aí eu entendi que esse era um caso urgente. E aí eu sempre tenho uma lista de 20, 30 nomes para cuidar, né? E lista que vai ficando para trás, eu vou procurando ser o mais sensato e justo, colocando os casos graves, como em medicina qualquer médico faz, né? Pois bem, e aí nós abrimos, mas antes eu peço para ela, Marco, deixa eu ver com você Sim. se eu posso passar os vídeos. Eu acho que só você clicando no seu computador, ele vai aparecer para a gente também. É que eu estava com o som bloqueado. Ah, tá. Então, Então, acho que eu já pelo computador você tem que entrar dentro da reunião sim. nossa do Zoom e ativar o som. Veja agora. Vocês ouvem? Não. Tenta entrar no Zoom, no aplicativo, na reunião, pelo notebook, no Zoom. E lá embaixo à esquerda você coloca como ativar vídeo. Escuta agora. A gente ouve baixo. Estou ouvindo muito baixo. Vamos ver. Já sei, acho que pela compartilhar tela, aquele botão verde embaixo, você precisa colocar como compartilhar áudio do computador também. Dentro do Zoom, talvez tenha o botão. Agora.
Consegue me ouvir? O áudio não. O microfone do computador está ativo, mas o áudio Ativo. não vem pelo microfone. O áudio seria do próprio computador, né? Mas ele está ligado, Marcos. Mas o áudio que sai do vídeo, ele não entra pelo microfone do computador, ele sai através do alto-falante. E talvez seria necessário se compartilhar a tela, só que colocar que checar uma opção que mostra compartilhar áudio do computador. Você precisa compartilhar a tela novamente e talvez selecionar essa opção. Então me ajude aqui, por favor. Tá, peraí. Eu acho que eu consigo controlar o seu computador. Aprovado. Não. A gente só fica na imagem mesmo. Interessante. Está dando eco no... Isso. Tá, agora acho que eu tô Pode usar à vontade. Eu estou tentando controlar, mas... Vamos ver. Onde está a telinha do Zoom? Deixa eu minimizar aqui só um momento. Essa é visível aqui. Tá, vou fazer um negócio. Tenta compartilhar novamente sua tela. Eu vou interromper isso. E agora você compartilha novamente sua tela pelo computador. E vai ter uma opção que chama Você seleciona a sua tela e lá embaixo vai estar escrito compartilhar som. Aí você tem que checar essa opção. Isso, a gente está vendo sua tela novamente e acredito que agora a gente consiga ouvir o som do vídeo. Agora você entra no vídeo novamente, por gentileza. Eu compartilho a tela, é isso? A gente já está vendo sua tela. É só entrar no PowerPoint. Isso, tenta dar o play. Também não. Não, acho que não. Qualquer maneira. A gente não está conseguindo ouvir o som, mas... De qualquer maneira, o som é interessante, mas não é o mais importante. Deixa eu tirar para terminar a microfonia. Agora você tem que ativar o áudio do telefone, do celular, e desativar o áudio do notebook. Fiz isso. Tá. Eu vou desativar o do notebook agora. Pronto. Então, aqui é um outro... Consegue me ouvir? Sim, sim. Aqui é mais um vídeo que ela enviou, porque eu pedi para ela fazer isto. Ele está numa crise de agitação dentro de um quarto da casa e ela me manda depois mais esse vídeo numa hora de lanche. Aqui é o paizinho dele,
a Fabiana fazendo a tomada do vídeo, o pai com muito jeito, muita paciência. Então, ele tinha muitas crises de desespero, né? Dentro de casa, a partir de uma determinada idade. Aqui, num passeio de carro, uma nova crise, ele está sempre aos gritos, né? Mostrando um descontrole muito grande. Ele se infligia, não é, com as mãos, como socos, não é, quando toda vez que havia no entendimento, né, ou numa situação dele próprio, ele criava, não é, para si e para os familiares situações muito delicadas. Enfim, o que eu gostaria de ressaltar? Nós abrimos o caso do Rafael e aí encontramos uma situação de guerra, que é muito comum. Por quê? Porque temos 6.000 anos de história da humanidade e nunca tivemos 100 anos de paz. Então, se existe algo que é típico, né, entre nós, foram e são ainda os conflitos bélicos, as tragédias humanas coletivas nos moldes das guerras, muitas delas até durando anos e anos, décadas e décadas. Então, o que acontece? Havia um cenário de destruição. Então, uma reunião mediúnica, ela não pode, normalmente, sem os subsídios da apometria, cuidar de, por exemplo, um contexto em que todas as vítimas estão vinculadas a um caso de uma criança ou um adolescente que experimentou uma guerra em que agiu de um modo muito violento, gerou muito sofrimento, muita destruição. Então, não dá para uma reunião com 5, 6 médiuns de psicofonia, nós teríamos que ficar horas e horas, né, cuidando de um após outro, daqueles muitos do contexto coletivo que havia sido detectado pelos médiuns com evidência. Em vista disto, nós utilizamos algo que nós chamamos de efeito de campo. E aí nós criamos um campo ideoplasticamente, um campo que é como uma região do espaço que envolva todo aquele conflito, onde dezenas ou centenas morreram em condições muito lamentáveis de sofrimento. E eles são vistos, não é, se arrastando pelo chão, eles são vistos como que em situações andrajosas, sem partes do corpo que foram atingidos pelos explosivos e coisas do gênero. Então, é uma visão muito delicada. E, através de um recurso da apometria, nós envolvemos, tenha o tamanho que tiver, porque nós é que estabelecemos o tamanho do campo para poder, como que, envolver todos os envolvidos que estão sofrendo, como que o resultado daquela situação muito delicada de uma guerra qualquer. E aquele sofrimento está ligado ao cérebro perispirítico e biológico da criança com autismo. Por isso que o cérebro delas é inflamado. Por isso que o cérebro dessas crianças tem uma hiperexcitabilidade, tem problemas anatômicos das mini-colunas do corpo caloso. Então, a par de cuidar dos espíritos envolvidos nestes dramas, nós depois trabalhamos a imposição de mãos, buscando pela fluidoterapia o benefício também para a alma e o corpo do paciente. E como moravam na Itália, isso foi feito à distância.
E, às vezes, nós podemos trazer o espírito encarnado desdobrado, ele se manifesta animicamente numa médium ao nosso lado, nós podemos dialogar com ele normalmente, como se ele ou ela fossem desencarnados, e a imposição de mãos e a utilização dos recursos fluídicos vai se dar diretamente com esta parte que veio trazido pelos benfeitores. Ele assimila os melhores conteúdos e, quando é levado em segurança de volta para seguir a sua vida normalmente, ele carrega com ele todos os benefícios que a reunião lhe pôde oferecer. Pois bem, e aí o que acontece? Passaram-se pouco menos de um mês, ela escreve e diz assim: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão, doutor Sérgio. E aí eu devo ter respondido alguma coisa, e aí, umas semanas além disto, ela escreve de novo: já chegamos a 2 outras semanas do Rafa sem crise. E, é claro, nós ficamos muito felizes, né? E somos amigos até hoje. E aí o que acontece? Como ela me disse que ele tinha melhorado tanto e eu estava para ir à Itália para fazer um encontro de medicina e espiritualidade, eu quis apresentar o caso do Rafa, já que era um caso italiano. E aí eu pedi, então faz assim, ó, me faz um vídeo dele, agora que ele está bem. E aí ela, então, me envia este vídeo, há um diálogo, mas nós estamos sem som, e ele está, então, brincando no playground do prédio onde eles moram. Ele completamente sereno, brincando com os 2 irmãozinhos no play. E aí o que acontece? Eu falei para ela em relação ao projeto do congresso aquele, então eu vou lá. Fui na cidade de Padova, que é Pádua, né? E aqui o vídeo com a irmãzinha e eles brincando como que normalmente. E aí ela, antes que eu embarcasse, ela me envia, né, essa imagem que ela fez, mostrando, né, a alegria dela pela melhora do filho, essencialmente, e pela ideia de nós dividirmos esse caso com os colegas médicos daquele encontro. E, ao final do encontro, esta da imagem é a mesma que está aqui, nós estamos abraçados, o sorriso dela também nos diz alguma coisa, e ela foi a Pádua, pediu licença para apresentar ela própria o caso do filho, falando como era antes e falando como as coisas ficaram depois. Depois que nós voltamos, quando ele cresceu um pouquinho, ela me manda espontaneamente um outro vídeo dele, e ele falando em italiano, sorridente, e ela diz assim: mande um beijo para o doutor Sérgio. E aí ele acabou de mandar um beijinho, né? E ele nunca mais teve nenhuma crise, sugerindo para nós o quê? Que essas crises e esse diagnóstico de autismo, sem nenhum resultado pela medicina convencional, não é? Havia realmente sido beneficiado com os recursos da mediunidade no âmbito da casa espírita. A única diferença é que com, vamos dizer, subsídios da apometria, para que nós pudéssemos utilizar aquilo que nos desse condições de um resultado mais amplo, mais profundo e, eu diria também, como que definitivo. E aí agora, ó, ela me manda de novo um vídeo, ele agora já maiorzinho, ela filmando e conversando com ele, não é? Conversa algo do dia a dia na escola, ele se alimentando normalmente, e por exemplo, um dos casos que eu tenho, são poucos, de cura de autismo.
Isso é completamente incomum. Pela medicina, não existe. Quando existe é porque não era autismo. Houve um equívoco no diagnóstico. Aqui não. E ele, então, está já mais crescidinho e numa condição de uma criança praticamente normal. Ele tem ainda algumas limitações na escola, mas nada comparável com o que era antes. Pois bem, meus amigos, eu gostaria agora de deixar a ideia da apometria e lembrar para vocês que o nosso objetivo hoje era também de tratarmos sobre corrente magnética. É uma outra modalidade de auxílio nas reuniões mediúnicas, quando nós visamos ou a desobsessão comum, não é o nosso caso, mas é o caso quando nós cuidamos de contextos coletivos. Esse é um campo de trabalho. Essa é uma outra técnica que envolve o magnetismo sobre o qual Allan Kardec tratou no livro dos médiuns. E não sei se vocês têm essa ideia, Allan Kardec era um exímio magnetizador, como vamos ver daqui a pouco. Então, aqui é um livro que eu poderia recomendar, que vai tratar e tem exatamente este título, e deve ser devidamente consultado por quem desejar conhecer isto de perto. Então, o que Kardec conhecia sobre o magnetismo? E aí, vejam só, na Revista Espírita, ele dizendo, em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos. Os próprios espíritas não se recordam desta ideia sobre o codificador. Deveria ser inseparável da seriedade. Onde está isso? Junho de 1858. E ali nós vamos encontrar na biografia de Allan Kardec, que foi feita por Zeus Van Tuyl e meu pai, Francisco Thyssen, a seguinte referência: a iniciação de Rivéio nesse novo ramo dos conhecimentos humanos deu-se aproximadamente em 1823. O Livro dos Espíritos vai surgir em 57, segundo ele próprio afirmou, vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador, segundo escreveu seu amigo pessoal e discípulo Pierre Guétin-Leymarie na Revista Espírita de 1871. E nós vamos ver ele dizendo no Livro dos Espíritos, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. E ele diz agora o principal, o conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, espiritismo e magnetismo, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Então, ele segue trabalhando sobre esta temática. Mas o que é mesmo o magnetismo? E a resposta é de Kardec. Eu não vou entrar na ideia de magnetismo dos ímãs, da aurora boreal, o magnetismo do trem de levitação magnética, não é? E outros fenômenos interessantes que a ciência estuda muito bem. Mas agora é Kardec na Revi, dizendo, sendo o magnetismo fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados. Então, esse desenvolvimento, que ele fala depois sobre fluido magnético, tem a ver com o passe, a água magnetizada, tem a ver com outros fenômenos até espiritualistas, mas não espíritas, tem a ver com a apometria, tem a ver com a corrente magnética. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre Mesmer,
que foi o pioneiro em tudo isto, né? Ele dizendo que há vários gêneros de magnetismo, entre os quais o animal e o espiritual. E ele deixa na Revista Espírita, de janeiro de 1864, a ideia, um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. É ele o pioneiro sobre esta questão do magnetismo voltado para a medicina. E ali naquele livro que eu referi, nós podemos comparar didaticamente no planeta Terra, porque o universo de Deus é muito mais amplo do que isto, mas por aqui nós temos o magnetismo mineral, o magnetismo vegetal, animal, humano e espiritual. Este é tema para um desdobramento futuro. Muito bem, outra ideia que eu gostaria de lembrar, qual o magnetismo utilizado nos tratamentos da casa espírita? O misto, o humano e espiritual. O espiritual do próprio magnetizador e o espiritual dos espíritos que estão ajudando. E o humano é do corpo físico do médium. Exemplos de ação magnética humano-espiritual, prece, vibração. Só para voltar. Passe, sopro, água magnetizada e outros, como vamos ver. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Isso é Allan Kardec, valorizando o tema. Foram os espíritas os primeiros a estudarem essas ações magnéticas. Ao tempo de Kardec, quem é que estudava isto? Eram os magnetizadores. E eles foram, vários deles, e Allan Kardec conheceu em França os magnetizadores franceses, que eram os principais numa geração após Mesmer. E para que vocês tenham uma ideia, existe mais alguma ação magnética conhecida e usada pelos magnetizadores? A corrente magnética, que é, ou seria, o nosso segundo tema de hoje. O que é corrente magnética? Quem inventou a corrente magnética? Allan Kardec conhecia? O que Kardec pensava sobre a corrente? Ela pode ser utilizada na casa espírita, e essa é uma figura que eu gosto muito, que mostra para nós inúmeros cientistas, alguns deles médiuns, que conheceram a corrente de perto. Então, se Mesmer está ali em cima, à esquerda, o barão de Puisségur, Deleuze, Dupotet, Allan Kardec, Carragnet, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho no Brasil, Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira. Né? Todos eles conheceram a corrente magnética e, de um certo modo, eu poderia dizer que alguns deles nos ajudam nas reuniões onde nós utilizamos a corrente para cuidarmos de verdadeiros dramas coletivos. Aqui a linha de tempo, desde Mesmer até Eurípides e Jerônimo Candinho, nascimento e desencarnação, quando que eles estiveram reencarnados e em que época que eles se dedicaram a esse nosso tempo. Claro que ele é o grande pioneiro, Franz Anton Mesmer. A ideia do tratamento coletivo, ele começa a utilizar a corrente. A corrente magnética surgiu com o próprio empreendedor de primeira instância sobre o magnetismo espiritual e humano, né? E aqui tem alguns detalhes que eu não vou entrar. Qual a opinião de Mesmer sobre a corrente magnética? E aí nós temos isto nos tratados de magnetismo que ele próprio escreveu. Estabelecei uma corrente. Isso é de Mesmer.
Allan Kardec, por último, para nós completarmos por hoje, conhecia a corrente magnética. O que Allan Kardec pensava sobre ela? E aí nós vamos ver na Revista Espírita de 1867, Allan Kardec, na Revue, tratando dentro de uma viagem de Kardec a Bordeaux, no interior da França, sobre corrente magnética. E ele se surpreende, porque ele não conhecia, e ele vê a experimentação, vê os efeitos, e ele então mostra para nós, na Revue de junho de 1867, olhem a frase de Kardec: não podemos senão aplaudir o programa da Sociedade Espírita de Bordeaux e cumprimentá-la pelo seu devotamento e pela inteligente direção dos seus trabalhos. Está na Revue também. A maneira por que procede para o tratamento das obsessões é, ao mesmo tempo, diz Kardec, notável e instrutiva. E a melhor prova de que esta maneira é boa é que dá resultado. Quando que ele escreveu isso? Junho de 1867. E a ideia, portanto, de Allan Kardec, para nós concluirmos, ele aprovando a corrente que ele conhece em Bordeaux, dizendo, dá resultado. E nós hoje teríamos algumas outras questões para nós vermos, lembrando que a corrente magnética e a apometria, hoje em dia, é uma ferramenta extraordinária. No fundo, são duas, mas que se entrelaçam para nós cuidarmos de dramas coletivos. E nós estamos fazendo isto há algum tempo. Então, vítimas coletivas de terremotos, como, por exemplo, o do Haiti, em 2010, 240 mil pessoas haitianas desencarnaram em uma semana. E nós fomos buscá-las, oferecendo os recursos da apometria e, por vezes, da corrente, procurando escolher a melhor entre as duas para cada contexto. Enchentes, como tivemos agora na Alemanha, não é verdade? Enchentes em tantos outros lugares do mundo, guerras de todo tipo, feminicídio, abortos aos milhões cada ano, o drama dos suicidas, aviões de pequeno ou grande porte, com dezenas ou centenas desencarnando de uma hora para outra, a onda de calor na Europa, né, levando à desencarnação de pessoas idosas por causa da intensidade do calor, Brumadinho, aqui em Minas Gerais, o drama dos imigrantes do norte da África, que usam embarcações rudimentares que naufragam e desencarnam tantas pessoas em sofrimento. 5.200.000 desencarnados em um ano, quase 2, pela Covid-19. As tsunamis na Ásia, em 2004, gerando também mais de 200.000 desencarnações em uma semana. Então, meus amigos, nós estamos procurando contar para vocês algumas ideias sobre tanto que ainda nós devemos nos dedicar em favor da sociedade, em favor de dramas individuais e coletivos que estão acontecendo a todo instante. E nós, tendo os recursos, podemos trabalhar com eles para que vejamos com as equipes bem capacitadas o que era o antes, o que é o durante e o depois. Tanto para dramas menores, mas muito graves, como para dramas coletivos que geram imensas dificuldades para inúmeras pessoas, para as suas famílias e, vamos dizer assim, para todo o orbe terreno, pelos efeitos, não é, da psicosfera da Terra. Meus amigos, agora são pontualmente 5 horas, ou algo parecido. Não é? Nós iríamos um pouquinho mais adiante,
para trabalharmos outras questões, mas chegaremos lá. Vamos ver ideoplastia e outras coisas um pouquinho mais adiante. Nada será esquecido dentro das nossas possibilidades e prazos, não é, de curso e dos nossos encontros. Então, muito obrigado. Eu passo de volta a palavra para a Celina. Então, se houver como que alguma questão, eu ainda posso ficar alguns minutinhos, atrasando um pouquinho a prece de logo mais.